E eu tenho certeza que se você está aqui também, você está buscando a sua porção do Espírito e você também vai ter hoje um encontro com Deus. Marcado para mim, marcado para você. Nem todos os dias são dias bons. Mas mesmo nos dias bons e nos dias ruins, em todos nós experimentamos o cuidado do Senhor. E experimentar o cuidado do Senhor está principalmente ligado ao entendimento que nós temos de quem é esse Deus maravilhoso nas nossas vidas. E eu estou muito feliz de estar aqui. A Raquel me convidou para estar aqui antes mesmo de eu fazer uma das viagens mais importantes e mais desafiadoras na minha vida, que foi agora para Israel. E aí a gente volta lá de Israel, daquela situação toda que está acontecendo, e tudo que a gente quer é compartilhar, né? A gente quer compartilhar. Eu não tenho outro assunto essa semana, eu só falo do que aconteceu lá, do que eu vivi, do que eu experimentei. E aí não tem como também a gente não trazer isso para a nossa realidade com os jovens, porque ali a maior parte das vidas que estão sendo ceifadas, inclusive de ambos os lados, Israel e também da Palestina, são jovens. Não somente, né, crianças, que as pessoas estão falando muito das crianças, mas é um assunto para uma outra hora, mas são jovens. Jovens. Não são jovens da minha idade não, porque eu já não sou mais tão jovem assim. Né, dos meus 34 anos, eu estou enganando vocês hoje com a minha roupa de Pinterest, que eu fui lá no Pinterest, né? Aí eu vi, para eu poder comunicar, né? Mas eu jamais usaria essa roupa normalmente. Talvez a roupa sim, mas essa meia aqui assim, cheia de detalhe. Minha mãe que me deu essa meia, que eu também não compraria. Essa meia assim, furadinha, meio de rendinha, maiorzinha assim. Eu sei que esse tênis, que ele combina com tudo, inclusive, esse tênis é maravilhoso. E aí, eu sei que esse tênis está na moda, né? Eu falei, então, alguma coisa vai conectar, né? Se a palavra não for boa, pelo menos estilosa, a gente vem para não passar tanta vergonha. Mas assim, eu fiquei muito reflexiva com tudo que eu vi lá naqueles dias. E os jovens de 18, 17, 18, 19, 20, 21 anos, 22 anos, são comandantes de guerra. São comandantes. Porque a pessoa, quando ela já está, na verdade, os 17, 18 ali ainda são mais soldados, né? Mas 19 anos para até 22 anos, mais ou menos 23, eles já estão subindo em patente e se tornando comandantes de guerra. E existia um preparo para que aquilo acontecesse. Um preparo anterior, um preparo da vida inteira. E eu fiquei muito maravilhada em alguns aspectos, porque na guerra você olha e fala, meu Deus, existe algo de maravilhoso na guerra, existe o aprendizado que é maravilhoso. E eu fiquei muito maravilhada com algumas coisas que eu vi ali naquele lugar de um preparo. Que eles se permitem ser preparados para a guerra. Não só porque eles não têm escolhas, mas é porque eles realmente entendem a missão. E eu e você, nós temos uma missão, independente, gente, se estamos em uma multidão de 30 mil pessoas, 3 mil, 2 mil, ou se estamos em um auditório com 50 pessoas, com 5 pessoas, cada um tem uma missão específica, diferente e que exige um preparo. E dentro da nossa missão espiritual, e hoje eu quero falar aqui de um tempo que nós estamos vivendo, que não é o Pessá verdadeiro, a Páscoa mesmo,
não é agora. A Páscoa mesmo vai acontecer a partir do dia 22 de abril, que é a Páscoa hebraica, a parte bíblica. Mas existe a Páscoa também do calendário romano. Então, ontem foi chamado de Good Friday, né? A boa sexta-feira. Então, na sexta-feira, Jesus morre. Sábado é um sábado de silêncio, é um sábado de dor. Mas no domingo vem a melhor notícia de todas: Jesus ressuscitou. Mas para que a gente possa entender isso, e hoje eu estava até conversando com meu filho sobre a Páscoa, e ele disse assim: por que Jesus ressuscitou? Aí a gente começa lá com a história de por que ele morreu em primeiro lugar, porque ele veio ao mundo, porque Jesus morreu e porque ele ressuscitou. Ainda não tive tempo de concluir essa conversa com ele, porque ele tem só 6 anos de idade, então ele vai prestar atenção ali 5 minutos, daqui a pouco ele volta e a gente continua conversando. Mas quem é Jesus? Por que ele veio ao mundo? Por que ele morreu? E por que ele ressuscitou? Ele veio ao mundo com uma missão de salvação por mim e por você. Ele veio ao mundo porque nós precisávamos conhecer a graça. E essa graça que nos é dada e que nós não merecemos. E nós precisamos estar sendo ali preparados para receber, porque no nosso dia mau, no nosso dia de dor, se nós não tivermos um entendimento total de quem é Jesus e de que Ele realmente é o Filho de Deus, a gente se desvia muito fácil do propósito. E eu muito me entristeço em ver de verdade uma geração que se desvia fácil do propósito. Mas eu muito me alegro em saber que existem aqueles que são os escolhidos do Senhor. Muitos são chamados, poucos são... Deu certo? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. E aqueles que se levantam para fazer a diferença, para ser a diferença, para alcançar outras vidas, são exatamente aqueles que têm a plena convicção de que Jesus é o Filho de Deus. E existe um contexto histórico e bíblico de um fundamento, ali o início de uma cultura judaica, o início de uma religião judaica, que não é a nossa religião. Nós fazemos parte ali da questão vamos colocar assim, nós cultivamos os princípios judaico-cristãos que estão realmente na Bíblia, mas não culturalmente, né? A questão da tradição cultural nós não aplicamos, mas existe ali uma cultura. E o interessante é que nós tivemos uma revelação, a qual muitos judeus ainda não tiveram. Muitos estão tendo agora, nesse tempo de guerra, estão tendo a revelação do Messias, o que isso é maravilhoso. Mas nós temos uma revelação que se chama revelação da palavra. Então você imagina, você hoje poder viver em um século em que existem respostas arqueológicas, e hoje eu estava até ouvindo um podcast que fala sobre arqueologia, mas é um podcast meio chato, não vou nem recomendar. Mas não é do Rodrigo Silva, não tem nada a ver com essa parte. É um podcast mesmo mais histórico, então é uma coisa mais maçante. São 6 horas de podcast, eu estou ouvindo desde que eu estava lá em Israel, 10 dias atrás. Então todo dia eu ouço um pouquinho, porque eu quero aprender. Mas a arqueologia, ela prova a Bíblia. Mas imagina que naquela época não existia uma arqueologia para ser provada de que
Jesus realmente era o Messias. E não existia nada que você falasse assim, eu vou fazer aqui uma escavação e eu vou ver mesmo aqui se Jesus Cristo é mesmo o Messias, porque alguma coisa vai ter aqui dos tempos passados e tudo mais. Naquela época não existia essa tecnologia. Hoje nós temos o alcance dessa tecnologia. Quem é Jesus? Por onde Jesus andou? O que Jesus fez? Nós temos isso muito esclarecido hoje para nós, de uma forma que o Verbo se fez carne. E Ele está vivo. E Ele habita em nós, no meio de nós. O túmulo está vazio e o trono está ocupado. Porque Ele vive e reina para sempre. A palavra do Senhor diz ali, em Mateus capítulo 16, que a Raquel mandou eu pregar Mateus capítulo 16. Ela é a mais nova, mas ela que manda. Sempre tem, né? Todo mundo pensa que eu sou a mais mandona, né, Rach? Porque ela é mansa, tranquila. Mas ela é mansa e tranquila, mas é mandona. Eu não vou perguntar do João, não, porque são cúmplices. Mas ela manda. Aí ela falou assim, olha, você vai ministrar isso? Eu digo, amém, sim, senhora. E aí estou aqui, para ministrar o que ela mandou. Mas vamos lá. Eu achei muito interessante esse tema, né? Yahvé para sempre, porque que tempo melhor de falarmos sobre Yahvé do que esse tempo que nós estamos falando sobre a Páscoa, sobre a ressurreição e falar sobre quem é Jesus. E talvez você não tenha dimensão ainda de quem é Jesus e do que Ele pode fazer na tua vida, mas eu quero dizer para você que você vai sair daqui hoje com a sua porção. Você vai sair daqui hoje surpreso com aquilo que Deus vai fazer. Você vai sair daqui hoje com uma revelação diferente da palavra de Deus, de quem é Jesus na tua vida, daquilo que só Ele pode fazer na tua vida, daquilo que Jesus vai se revelar a você, porque cada um de nós temos a capacidade de ter experiências específicas e diferentes com Yeshua. Yeshua, o nome que está acima de todo nome, e a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre. Ele é exaltado, entronizado. E hoje, Senhor, Jesus, Yeshua, Hamashia, Tu que estás aqui neste lugar, te revela a nós. Fala conosco de uma forma específica e especial, individualmente, meu Deus, porque nós precisamos te conhecer. Nós queremos te conhecer e prosseguir em te conhecer, porque tu és o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. Então abra as portas para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Deus forte e poderoso, o Senhor dos exércitos. Ele está aqui neste lugar. E nós confiamos na Tua palavra e nos entregamos, Senhor, na dependência total do Espírito, do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Como eu não quero me estender, eu não vou compartilhar muito da minha experiência lá em Israel. Isso daí vocês me seguem lá no Instagram que eu vou estar postando. @Larissa Terra Nova Maia. Vocês são da geração de TikTok, né? Tem o TikTok também que eu vou começar a usar, mas não esperem muito do TikTok. Porque tem algumas coisas lá, eu não sei nem minha senha. Eu perdi, vou ter que recuperar. Mas a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim:
Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Gente, eu quero esse texto, se a gente for discorrer ele e falar de Pedro e da igreja, do início e da rocha e do teste que Jesus estava fazendo ali com os discípulos e da revelação que foi dada a Pedro, a gente ficaria aqui horas e horas e horas conversando, porque é maravilhoso falar sobre isso. Mas eu quero falar com vocês hoje aqui no versículo 20. Coloca o versículo 20 de novo para mim aqui, por favor. Que fala assim: então Jesus ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. A revelação de quem é o Cristo, de quem é o Messias, ela vem única e exclusivamente através de uma revelação espiritual. Tanto que Jesus fala: olha, Pedro, Simão, tu és o Pedro. Quem te deu essa revelação não foi ninguém mais, ninguém menos do que o Pai que está nos céus. Porque muitos falavam ali naquela época: o Filho do Homem é Jeremias, é Elias, é João Batista, é fulano, é ciclano, são outros profetas e tudo. Imagina a conversa que tinha ali naquele lugar, até porque eles passam a vida toda esperando o Messias. Alguns já tiveram a revelação de quem é o Messias, outros ainda acham que Jesus foi um profeta histórico. Existe o Jesus histórico e existe o Jesus da Bíblia, e o Jesus histórico é comprovado que existiu por eles, e como eles ainda não tiveram uma revelação, as escamas dos olhos ainda não caíram, muitos dos judeus ainda não acreditam que Jesus é o Messias, mas ele é o Messias. E aí ele fala assim: olha, vou advertir vocês aqui, porque ele não fala: olha, não contem para ninguém que eu sou o Cristo. Não, ele adverte. Jesus os advertiu. Porque às vezes a vontade é a gente sair fofocando algumas coisas, né? A gente dá vontade de a gente sair falando algumas coisas. E aqueles discípulos de Jesus, eles falavam que só. Falavam muita coisa, coisas que eram muito necessárias, mas algumas coisas que, pelo amor de Deus, parece eu de vez em quando. Falando aquilo que não devo, você não, só eu. E você já está alcançando um nível de cura maior, essa parte aí. Que esses dias meu pai me chamou a atenção, ele disse que eu estava conversando demais, e aí, olha eu aqui já conversando demais também, de novo. Né? O Éder e a Rebeca sabem um pouco da história. E aí, o interessante é que Jesus fala: olha, não conta, adverte. Os adverte, não fala que eu sou o Cristo. Porque para eles a revelação vai precisar acontecer de uma forma espiritual. Eu posso chegar aqui para você e falar aquilo que Jesus fez na minha vida, e o meu testemunho de vida com certeza vai te alcançar. O meu testemunho de vida vai fazer com que você entenda que Jesus realmente trabalhou na minha vida.
e que isso é maravilhoso. Mas aquilo que Jesus precisa se revelar a você não é mediante aquilo que eu falo. É quando Ele quer, na hora que Ele quer, de uma forma muito individual. Então Jesus, Ele ia trabalhando na vida de cada um dos seus discípulos para se revelar como Cristo de uma forma muito específica. Em cada região que Jesus passava, Ele se revelava de uma forma muito específica, diferente, respeitando o princípio bíblico da individualidade. Então, quando Jesus adverte, olha, não fala que eu sou Cristo para ninguém, porque o Pai que está nos céus vai revelar quem eu sou. Quantas vezes nós queremos realmente abrir aí o coração das pessoas e colocar Jesus, né? Coração abaixo, para não falar goela abaixo, colocar assim, coração abaixo e falar assim, meu Deus, como que você não entende quem é Jesus? Eu quero dizer para você que Jesus é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o pão da vida. Ele é o cordeiro imolado. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o príncipe da paz. Ele é o sol da justiça. Ele é a estrela da manhã. Ele é o grande eu sou. Nós não temos como explicar em palavras apenas quem é Jesus. Nós precisamos experimentar quem é Jesus. Hoje eu não vim aqui para te dizer quem é Jesus. Hoje eu vim aqui te falar. Experimenta Jesus. Porque se eu for falar para vocês tudo aquilo que Jesus tem feito na minha vida, é tão lindo, é tão profundo, é tão intenso, tão especial. Eu estou cada dia mais apaixonada por Jesus. E agora, depois que eu voltei de Israel, ainda mais. Eu sou tão grata por Ele me permitir servi-lo e fazer parte do reino. Por Ele me aceitar como eu sou, e por Ele me transformar, e por Ele não permitir que quando eu tenho as minhas experiências com Ele, eu saia a mesma pessoa. Porque tem se tornado cansativo aquele evangelho de que Jesus te aceita como você é, mas Ele não te transforma. Jesus te aceita como você é, mas Ele te transforma. Ele te faz experimentar níveis de cura que só Ele pode te proporcionar. Ele te liberta, Ele te leva a lugares que você nunca imaginou. Ele faz na tua vida aquilo que homem nenhum pode fazer. E as pessoas falam, eu gosto de Jesus. É conveniente. Elas oram porque elas querem ter um consolo no coração de todas as dores que esse mundo pode causar. Mas aquele que experimenta Jesus, experimenta a paz que excede a todo entendimento. Aquele que experimenta Jesus passa por um preparo para enfrentar as guerras, sabendo que ao enfrentar as guerras, você vai experimentar também a paz que excede a todo entendimento. Você ter uma experiência com Jesus, porque ninguém consegue explicar, você só consegue viver e experimentar. Por isso que Jesus fala, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu não sei qual é o teu nível de cansaço emocional, físico, até mesmo espiritual.
Mas eu sei que a experiência com Jesus, ela pode aliviar todo o teu fardo. Porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E no dia que eu descobri quem é Jesus de verdade, a minha vida começou a mudar, porque um dia eu servia um Jesus só de ouvir falar. Eu ouvia meu pai falar, a minha mãe falar. Eu ouvia pastores falando. Mas eu queria experimentar. E eu pedia que ele se revelasse. Eu nunca ousei falar: Jesus, se tu existes. Eu sei que existem pessoas que fazem esse nível de prova porque o contexto da vida delas era um contexto muito diferente daquele contexto que eu vivi na minha vida. Mas eu sempre pedi, clamei para experimentar a presença de Jesus, para experimentar níveis de cura. Mesmo quando eu estava recebendo, por exemplo, diagnósticos médicos. E uma das coisas mais lindas que você pode experimentar é o teu nível de fé crescendo. Eu queria que parasse rapidinho o teclado, por favor. Só um minutinho, daqui a pouco a gente volta. Quantos aqui já assistiram a série The Chosen? Quantos aqui gostam da série The Chosen? Eu gosto muito da série The Chosen. Mas, enfim, eu gosto, né? Tá na moda. Então, tem coisas que a gente não fala ainda. Precisamos de provas maiores. Mas, assim, a série The Chosen, ela tem alcançado muitas vidas. Mas as pessoas estão achando que só, e preste atenção aqui em mim agora, que eu quero que você entenda, como jovens, que eu sei que Deus me mandou aqui nesse lugar, talvez para falar, se eu falar só isso já está bom. Porque quando Jesus vai e adverte assim, olha, ainda não fala para ninguém que eu sou o Cristo, não fale, desde que Deus revela. Vem a tecnologia, vem os posts de Instagram, TikTok e tantas outras redes sociais que podem aí surgir ainda. E vem os streams, né? Vem as plataformas digitais que nos passam ali um conteúdo bíblico. Mas um conteúdo bíblico, apesar de ser profundo, muito misturado. E nós temos que tomar muito cuidado. Por que que eu vou falar isso agora? Porque eu fiquei muito preocupado que eu vi uma pessoa que é muito influenciadora, que não é a Jay Reis, tá? Todo mundo já pensou nela. Tudo bem, ela é uma influencer que foi contratada para fazer a divulgação lá do The Chosen. Tá tudo certo, né? Eu acho até que ela vai lá com Mateus e tal, e ela. Enfim, eu não vou mentir, achei fofo, eu achei fofinho demais. Mas enfim, voltando aqui, que às vezes eu sou iludida mesmo. E eu crio umas fanfic mesmo na minha mente, em uns casais assim, muito nada a ver, às vezes, para os outros, e para mim eu acho incrível. Mas o dela, já percebi que todo mundo, né? E aí... Tudo bem aí? Okay. E aí, eu vi uma pessoa que é influenciadora falando assim, que ela está tendo uma experiência tão profunda com The Chosen. Não precisa tocar agora não, daqui a pouco eu chamo. Que, eu não quero mentir aqui, porque vai que alguém tenha... Peraí, eu vou lembrar exatamente o que ela falou, que eu tenho um pouquinho de TDAH, gente. Falou assim, que está tendo uma experiência tão profunda com The Chosen, que não está mais
Eu não lembro exatamente a palavra que ela falou agora, mas eu queria falar essa palavra. Não sente mais a necessidade, como se fosse isso, mas tem uma palavra específica. Não sente mais tanta necessidade de estar lendo a Bíblia. Eu disse oi. E aí eu fui ler os comentários. E aí eu fiquei bem mais assustada. Porque nos comentários as pessoas estão dizendo que ali elas conseguem visualizar quem é Jesus e o poder de Jesus, então elas estão sendo... E outras pessoas falando assim, não, mas a série está me influenciando a querer ler mais a palavra. E aí a gente vê que a gente precisa fazer uma separação daquilo que realmente edifica. Até que ponto aquilo que eu vou consumir, mesmo que seja um conteúdo evangélico, gospel, como você quiser chamar, gente, nada vai substituir a palavra de Deus. Tudo passará, menos a palavra de Deus. Eu acho que você pode aplaudir mais forte. Tudo vai passar, a palavra de Deus, ela não passa jamais. É a palavra de Deus que Deus fala, eu e a minha palavra somos a mesma pessoa. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e é ela que liberta, é ela que transforma, é ela que cura. Então eu não posso idealizar um Jesus que o mundo está me revelando, que homens estão me revelando. Eu preciso idealizar um Jesus e experimentar Jesus que está sendo revelado a mim pelo Pai que está nos céus. É algo que só vai acontecer mediante uma revelação espiritual. Muitos conhecem Jesus de ouvir falar, mas nós aqui hoje vamos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Pai. Nós vamos aqui hoje experimentar esse Jesus que nós estávamos ouvindo falar, ou até assistindo algo sobre, mas aquele Jesus que somente a palavra pode me revelar. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que reina para todo sempre, aquele que foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e nós ressuscitamos juntamente com ele, aquele que ao morrer no sábado silencioso que aconteceu, foi lá no inferno, arrombou a porta do inferno e tomou a chave da igreja. E o inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo Jesus. Você pode aplaudir mais forte? Eu não sei quais têm sido as tuas guerras, mas eu sei que uma coisa que jovem tem é guerra. E eu estava pensando, ao sair do muro das lamentações. Pode fazer o clima, por favor? Vai. Confio. Está tudo bem. Aleluia. Ao sair do muro das lamentações, no dia 19 de março, estou brincando. Ao sair do muro das lamentações, em um Shabat, na última sexta-feira, que eu estava lá agora, sexta-feira passada, sem ser ontem, a outra. Eu me deparei com um sentimento. Quando eu vi dois jovens que não tinham, eu até tirei foto com eles. Poxa, eu poderia... O Ageu está lá atrás? Tá não? Poxa, se tivesse eu ia mandar a foto. Eu tirei a foto com esses dois jovens. Eu vi esses dois jovens do lado de fora do muro, guardando o muro. Eles não tinham mais que 19 anos, 18, 19 anos. Eram dois meninos.
E eu senti no meu coração de ir até lá com eles e falar que eu estava ali orando por Israel, orando pela paz de Jerusalém, orando para que houvesse paz nos muros de Jerusalém. E existiam muitos ali, soldados em toda parte, o tempo todo. Nunca vi tanto policial e tanto soldado em Israel e tantos civis com armas, fuzis, em todo lugar. Você se sente super seguro ali naquele lugar. E aí uma coisa muito interessante é que naquele lugar específico, eu vou te mandar a foto. Naquele lugar específico, aqueles 2 jovens estavam sozinhos. Sozinhos. Lá para dentro tinha mais, eles estavam na parte de fora do muro. E eu senti no meu coração, fui até lá, daqui a pouco eu mando a foto, rapidinho. Eu fui até lá com eles e eu falei, eu estou aqui orando, eu estou aqui representando também o Brasil, viemos com um grupo para ficar aqui apenas 5 dias, porque a palavra do Senhor diz em Isaías 40, consolai o meu povo. Então existe uma ordem muito específica para nós como cristãos, que já entendemos, já temos a revelação do Messias, de qual é a nossa missão também para com Jerusalém, que também é algo espiritual. E quando eu comecei a falar isso, um deles, o olho dele encheu de lágrima. E ele disse assim, um falava só hebraico, outro falava inglês, e ele falou, e como que você está gostando aqui desses dias que vocês estão aqui? E aquilo doeu meu coração, porque eu senti ali como se naquela frase dele de como que você está gostando aqui desses dias, porque ele falou a palavra gostando, eu creio que na cabeça dele ele estava falando assim, nós estamos em guerra. E você está realmente gostando desses dias aqui? E aí ele perguntou se a gente estava sendo bem cuidada. Jovens de 18 anos que eu tenho certeza que eles não planejaram estar ali naquela guerra. Que eu tenho certeza que quando eles voltarem para as suas casas, depois de tudo isso, eles não vão voltar as mesmas pessoas. Eles morrem, uma parte deles morre. Existe uma causa do outro lado da Palestina, da faixa de Gaza. Eu fui na fronteira da faixa de Gaza agora, até postei, né, uns barulhinhos de bomba, uns conflitos que estava tendo, que chega, treme o chão, a gente sente o chão tremer assim. E ali onde eu estava, na faixa de Gaza, existiam inúmeros. Eu só não filmei mais porque eu já estava sendo muito desrespeitosa. Tinham inúmeros jovens, homens e mulheres, soldados, chorando. E eles estavam numa roda, eles estavam conversando. Gente, eles passaram muito tempo ali, porque no local da rave, que aconteceu a rave, que aqueles jovens morreram naquele Nova Festival, de uma forma terrível, naquele massacre terrível. Eu tenho certeza que ali existiam amigos deles, ou que estavam no festival, ou que eventualmente acabaram indo combater, porque imagina que os jovens que estavam no festival, que estavam armados, foi que começaram a se levantar como combatentes, correram para pegar tanque de guerra e tudo mais, contra 3.000 terroristas. Não era pouca gente que vieram por céu, por terra e por mar. Imagina aquelas meninas de 17, 18, 19, 20, até 30 anos, mulheres que estavam ali naquele lugar.
sendo estupradas e sendo largadas, sendo estupradas vivas e também depois de mortas. Então aqueles jovens estavam ali há muito tempo naquele local da rave, que foi o local que nós fomos visitar, que se tornou um memorial. Então é um local até que as pessoas evitam ir, com certeza, né? Mas eles eram mais de 50 só em uma roda, e tinha muitos espalhados, muitos, em uma roda, e eles choravam. Eu sei que você também não planeja passar por guerras, mas nós temos duas opções, que foi uma das coisas que eu conversei bastante lá com pessoas que moram em Israel e que estão também participando da guerra, e pessoas que estão com filhos na guerra. Quando nós passamos por guerras, nós temos duas opções: nos permitimos ser vencidos pela guerra, e essa outra pessoa que nós nos tornamos depois que nós saímos da guerra, que possamos ser pessoas melhores, que possamos lutar por causas legítimas, que possamos nos levantar também como um testemunho de vida, para que outras vidas sejam alcançadas e tiradas também das guerras que elas estão vivendo. E aí eu digo, a melhor forma de você apresentar Jesus para alguém, primeiramente existe a revelação espiritual, que só Deus pode dar. Segundo, é através da tua vida, através da tua transformação de vida, através da tua alegria e através da paz que você experimenta em meio à guerra. E eu estava conversando com uma pessoa que ele é judeu, então Jesus para ele foi apenas um profeta. E ele falou: eu não sei como, mas eu estou sentindo paz nessa guerra. Eu falei: isso é Jesus, porque Ele é a paz que excede todo entendimento. Isso que você está sentindo é Yeshua, porque só Ele pode nos dar paz em meio à guerra. E através do nosso testemunho de vida e daquilo que nós podemos passar para as outras pessoas, que eu creio que ali, quando Jesus advertiu os discípulos, e eu penso, lendo a palavra, eu também vou tendo as minhas percepções pessoais, e outras coisas são revelações mesmo, que a palavra de Deus nos dá, o dom da revelação espiritual e do discernimento. Mas eu penso que Jesus falava: olha, não conte ainda, mas que a tua vida seja um testemunho vivo, de que você, ao caminhar comigo, todos entendam, vejam e reconheçam que eu sou Cristo, porque a tua vida está sendo transformada. Que eu sou Cristo, porque você era Simão, mas agora você é Pedro, já não é mais a mesma pessoa. Que você está sendo chamado para algo maior. E é isso que caminhar com Jesus faz em nossas vidas. E é isso que as nossas vidas causam. Sabe aquela lei da causa e efeito? A nossa vida na caminhada com Jesus causa esse efeito na vida das pessoas. Causa o efeito de transformação. A nossa caminhada com Jesus, eu não preciso estar explicando quem é Jesus, eu preciso estar vivendo com Jesus. Eu preciso estar falando de Jesus, e eu não posso ter apenas no meu discurso ao falar de Jesus. Eu preciso caminhar com Ele, falar dEle, ter atitudes que realmente vão passar não só uma percepção daquilo que eu falo, mas daquilo que eu vivo. Porque quando nós estamos andando
com Jesus, realmente a nossa vida não é mais a mesma. O nosso abraço não é mais o mesmo. O acolhimento que nós temos com as outras vidas não é mais a mesma. Mas aí, pastora, a senhora aqui está somente falando aquilo que eu preciso ser para outras pessoas. Não entenda, se eu chego ao ponto de que as outras pessoas entendam quem é Jesus através da minha vida, isso quer dizer que eu já passei por uma experiência, eu já passei por uma transformação e eu estou ali seguindo aquele caminho. Eu sigo firme para o alvo que é Cristo. Eu estou aqui passando pelo conhecer e prosseguir em conhecer. E aí imagina, ali Pedro, que em determinado momento deve ter falado: ai não, mas eu quero falar para todos. Quem é Jesus? Que tu és o Cristo. Eu quero, Jesus, falar para todos que tu és o Mestre, o Filho do Deus vivo. Não precisa, porque quando Jesus ali foi batizado no Rio Jordão por João Batista, veio sobre ele, os céus se abriram, desceu sobre ele uma pomba, e eu ouvi uma voz vindo dos céus que disse assim: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então o próprio Deus revela a todos quem é Jesus. E a partir daquele momento, por onde Jesus passava, as vidas eram transformadas. E aí vem a morte, e morte de cruz, o sofrimento, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas transgressões, e o cativo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E essa morte de cruz acontece para quê? Para que eu e você possamos experimentar a salvação. Porque quando Jesus morre, Ele fala: está consumado. Ali acontece um terremoto, vem um temor, e as trevas tomam conta. Mas o véu do Santo dos Santos, o véu se rasga. O véu do templo se rasgou. Para que agora eu e você pudéssemos ter livre acesso ao Pai. E ali Jesus é sepultado. Ao terceiro dia, quando Maria Madalena chega ali naquele lugar, no jardim do túmulo, e ela diz: cadê o mestre? Ali existiam 12 soldados romanos guardando a porta. Os soldados romanos testemunharam a ressurreição. E eles foram comprados para ficar calados. Existiam anjos ali. Ela lá quis saber dos anjos. Ela não quis saber. Ela queria saber onde estava Jesus. Onde está o mestre? Onde está Jesus? Onde está Jesus? Aonde colocar o corpo dele? Eu quero saber onde está Yeshua. Eu vim aqui porque eu preciso passar incenso. Preciso colocar os óleos essenciais. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Por que ela estava tão desesperada? Onde tinham colocado Yeshua, o mestre dela? Porque ela sabia quem era Jesus, o que Jesus tinha feito com ela, a transformação de vida, a libertação. Porque aquela mulher ia ser apedrejada e Jesus não acusou, Ele acolheu. E Ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: foram. E Ele disse: agora vá em paz e não peques mais. E ali existiu um
acolhimento, e ela experimentou a graça. Ela experimentou a paz que excede a todo entendimento. E aí, quando Jesus fala, aparece para ela, eu não vou contar aqui a história toda, mas Jesus aparece. E aí ela corre para contar, ele fala, vai, conte a todos o melhor. A melhor notícia de todas da ressurreição de Cristo foi dada por uma mulher, desculpa. Mas ela vai para contar para os discípulos de Jesus. E ali, Jesus cumpre aquele tempo. Após 40 dias, ele sobe aos céus novamente. E lá ele vive e reina. E um dia voltará para nos buscar, montada em um cavalo branco. Nós seremos arrebatados em nome de Jesus. Mas eu fico pensando depois. E eu quero finalizar com essa palavra. Todos que estavam ali, alguns duvidaram, outros não duvidaram. Mas os discípulos de Jesus, que realmente conheceram Jesus, tiveram a oportunidade de exercer um ministério, uma chamada, para ganhar milhares de vidas, para converter milhares de vidas. E existe um dado que naquela época, em Israel, existiam 200.000 pessoas e mais de 100.000 aceitaram Jesus. Porque foi um grande avivamento, outros ainda estavam presos na lei, com escamas nos olhos, mas precisava acontecer para que pudéssemos chegar até aqui. Então, aqueles que têm uma experiência com o Jesus ressurreto, porque imagina se a história de Jesus tivesse finalizado ali naquele sepulcro, não teria sido tão poderosa, apesar das curas, apesar de todos os milagres que aconteceram, apesar de tudo que foi muito lindo, de todo o discurso que Jesus deu. Mas a ressurreição de Cristo é o maior testemunho de quem é Jesus. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Amanhã nós vamos ter uma ceia aqui na igreja. Eu quero te convidar a vir trazer seus familiares, porque nós vamos ceiar. Porque ele fala, façam isso em memória de mim. O pão que representa o corpo, o vinho que representa, que é o suco de uva que nós bebemos, que representa o seu sangue. Aquele que ceia é curado de enfermidades, de dores. Mas só existe esse nível de experiência porque ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E eu não vim aqui para te explicar quem é Jesus. Eu vim aqui para te convidar a viver com Jesus, a viver Jesus, a ter experiências com Jesus, a ler a Bíblia e sentir que Ele está ali contigo, a presença de Jesus. Enquanto você adora, enquanto você ora, nada vai substituir. Não existe a palavra de um pastor, não existe um The Chosen, com histórias inclusive misturadas ali que vão te explicar quem é Yeshua. Hoje Yeshua quer se apresentar para você. Hoje o próprio Jesus ressurreto quer que você tenha uma experiência com Ele. E a transformação dessa guerra que você está vivendo, a maior experiência que você vai ter é que você não vai ser vencido por essa guerra. Porque dentro de ti habita o poder dos poderes. Você vai ser invadido pela paz que excede a todo entendimento. Porque Ele quebra toda a ansiedade. Ele quebra toda a depressão. Ele quebra toda a opressão.
A palavra do Senhor diz: o cativo. O cativo. Você sabe o que é uma pessoa num cativo? Num cativeiro? Agora existem jovens que estão em um cativeiro. Eu passei em um túnel no QG dos sequestrados. Eles fizeram uma réplica dos túneis que o Hamas usa. E o túnel, ele é frio. Ele é opressor. Ele tem barulhos de bomba. E ele é um local com pouco oxigênio, sem muita esperança. A esperança está no Deus de Israel. Mas a palavra do Senhor diz que o cativo. Imagina, esses jovens estão lá em cativeiro, como cativos. Tudo o que não tem um cativeiro é paz. É dor, é horror, é terror, é medo, é ansiedade, é angústia, é desespero. É fome, é privação. São necessidades emocionais, espirituais, fisiológicas. É humilhação. Tudo que existe de doença, bichos, exposição. A palavra do Senhor diz: o cativo, que nos traz a paz. Porque todas as algemas, toda a opressão na nossa mente, tudo aquilo que sufoca a nossa voz, que são os grilhões, imagina, nos pés, nas mãos, na voz, na mente. O cativo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando Jesus estava ali sendo crucificado, foi por mim, foi por você. Mas quando ele ressuscitou, que nós ressuscitamos juntamente com ele, também foi por mim, também foi por você. O que me chama muita atenção é o evangelho que prega um Jesus morto, que morreu pelos nossos pecados, mas dá pouca ênfase à ressurreição. O milagre da ressurreição é muito maior do que a morte de cruz, mas não poderia existir se não tivesse tido o sacrifício da morte de cruz. Tudo se completa. E esse mesmo Jesus que ressuscitou, ele está aqui hoje, porque ele quer ter um encontro contigo. Porque ele quer que você entenda que essa paz em meio à guerra, esse alívio da ansiedade. Eu gostaria que o grupo de louvor já viesse para cá, por favor. Já me estendi tanto. Para sempre, Yahvé. Vá ficando de pé nesse momento e vá clamando o nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. A esse nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para sempre Yahvé, para sempre Yeshua, que é o mesmo ontem e hoje para todo sempre. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o grande eu sou.